Muitas pessoas falam sobre almas gêmeas. Isso existe? Se existe, o que é e como se dá? É fato que nós observamos relacionamentos e relacionamentos. Alguns deles são harmoniosos. Nós observamos que entre o homem e a mulher existe uma cooperação, uma harmonia, uma sintonia, uma sincronia, enquanto que outros relacionamentos são caóticos, são tumultuados, surgem brigas, separações, as pessoas se odeiam, não conseguem mais se perdoar. Então surge a pergunta: por que alguns relacionamentos dão certo e outros não? Sem falar que os relacionamentos dão cada vez menos certo. Alguns dizem: não, isso é resultado de uma humanidade mais consciente, porque em outros tempos os casamentos duravam porque as mulheres eram submissas, os homens machistas, então eles oprimiam as mulheres e assim os relacionamentos duravam uma vida toda por causa da opressão. Por causa da opressão, esse é o termo. Mas será? Será? Vivemos num tempo de tanta liberdade como os dias atuais e tudo deveria ser melhor. Deveria ser melhor. Mas observamos que não. Que não. E por quê? Porque as pessoas estão dormentes espiritualmente. Nós temos sim muita tecnologia, temos bastante ciência, temos muitas informações nos dias atuais, mas isso não quer dizer que as pessoas de hoje sejam melhores que as pessoas de outros tempos. Há uma grande ilusão em pensar assim, que os dias atuais são melhores, que as pessoas de hoje são melhores. É fato que os relacionamentos de outras épocas eram mais duráveis. E não porque as mulheres eram submissas e os homens opressores e as mulheres aceitavam isso. Mas porque ao procurar alguém para casar, os seres humanos buscavam por alguém que tinha uma vibração parecida, mesmo que de forma inconsciente, mesmo as pessoas não sabendo disso, elas buscavam alguém que tinha qualidades parecidas. Os relacionamentos não se davam apenas por atração física, mas por um companheirismo, por uma complementação, por uma proposta de vida, por um propósito. Isso é que fundamentava os relacionamentos de outras épocas. Hoje, o que fundamenta os relacionamentos é o quê? A atração física. As pessoas hoje se relacionam com outras pessoas porque são atraídas pelas características físicas, na maior parte dos casos. Porque as mídias projetam isso. Vivemos na era da pornografia, na era do culto à beleza física, mas não à beleza interior. Então, se os seres humanos seguiam apenas pela beleza física, é claro que haverão de se enganar a si mesmos, haverão de se frustrar. E os matrimônios contraídos a partir disso vão naufragar, vão falhar. É por isso que os casamentos não duram mais hoje. Porque as pessoas buscam nos seus parceiros apenas corpos bonitos, apenas corpos bonitos. Hoje o homem quer casar com uma mulher bonita. E as mulheres, por mais que sejam feministas e queiram bancar as independentes, querem um cara que tenha grana. É assim, as coisas não mudaram muito. Por mais feminista que a humanidade tenha se tornado, por mais feminista que a humanidade tenha se tornado, muitas coisas não mudaram. As mulheres continuam interesseiras exatamente igual, de forma exatamente igual. Elas não mudaram, não é porque o mundo está feminista ou mais feminista que as mulheres mudaram. Continuam interesseiras igualmente.
só de forma diferente, mas continuam interesseiras. Então, nos dias atuais, fundamentos errados estão embasando os relacionamentos entre homens e mulheres. A atração física apenas. Coisa que em outros tempos existia sim, mas nem de longe na proporção dos dias atuais. Os seres humanos de outra época, mesmo sem saber, obedeciam num percentual maior à lei da igual espécie. O que é a lei da igual espécie? Abdruchinha explicou em sua obra Na Luz da Verdade: os iguais se atraem e os diferentes se repelem. Alguns dizem que os opostos se atraem, sim, homem e mulher, que são opostos, esses se atraem, mas no demais, a vida é regulada pela lei da igual espécie, precisa ser regulada para que os relacionamentos possam ter durabilidade. Se duas pessoas de níveis espirituais muito diferentes se casam, podem até no início da relação ter um relacionamento mais ou menos harmonioso, fundamentado na atração física, mas a atração física logo desaparece. Se não existe algo mais para além da atração física, o casamento não dura. Então, as pessoas precisam buscar os seus semelhantes, aqueles que estão num nível espiritual similar e parecido. Porque quando duas pessoas muito diferentes se unem, o que acontece? A pessoa mais evoluída acaba sendo rebaixada. Porque a pessoa que está num nível inferior, ela não consegue dar um salto do dia para a noite. Ela vai ter que experimentar primeiramente tudo o que a outra pessoa que está num nível mais alto vivenciou, experimentou e aprendeu. E isso requer anos, isso requer uma vigilância dentro de si, uma busca para alcançar esse nível. Então, se os relacionamentos estão pautados na lei da igual espécie, eles duram, eles têm maiores possibilidades de durarem mais. Diferente dos dias atuais, onde os relacionamentos estão pautados na atração física apenas, e não na vida interior. Daí é fácil entender porque os casamentos não duram mais hoje em dia, né? E daí vem a pergunta: o que são as almas gêmeas? Deus, ele vai lá e faz duas almas iguais e as coloca aqui na terra para que se casem, para que tenham filhos, constituam um patrimônio? Não. Não é assim. Para nós compreendermos a questão das almas gêmeas, precisamos pensar nas reencarnações. Eu sei que a maior parte dos meus ouvintes não acredita nas reencarnações, mas eu acredito, e as reencarnações explicam muitas coisas. Vamos pensar o seguinte: os seres humanos, quando criados por Deus, eles são inconscientes, eles precisam de um processo de desenvolvimento. Por isso saem do plano espiritual, atravessam diversos planos, onde se forma a alma em torno do espírito. Por fim, os seres humanos encarnam aqui na Terra, onde a mais densa das couraças lhe é conferida, ou seja, o invólucro terreno, e assim os seres humanos precisam de várias encarnações para que possam alcançar um determinado nível espiritual para poderem retornar ao paraíso, de onde um dia partiram. É o retorno do filho pródigo. A parábola do filho pródigo explica justamente isso. Basta olhar a Bíblia, basta ler a Bíblia com o espírito e não apenas com o intelecto. Quem lê a Bíblia apenas com o intelecto vai interpretar as palavras ao pé da letra e daí entende tudo errado. A Bíblia não deve ser lida ao pé da letra, mas com o espírito, com a intuição. Esta é a chave de que o ser humano necessita para acessar os conhecimentos que estão no livro sagrado.
Então o que acontece? Conforme os seres humanos vão se desenvolvendo espiritualmente, vão reencarnando, vai surgindo uma divisão. Alguns se dedicam mais, alguns se mantêm fiéis ao espírito, mantêm o espírito desperto dentro de si e conectado à luz. Então, pessoas assim evoluem mais rápido. Mas a maior parte da humanidade não seguiu esse caminho. As pessoas permitiram o espírito adormecer dentro de si, de uma vida para outra, de uma encarnação para outra, e agora as pessoas estão dormentes aqui. É por isso que nós observamos toda essa diferença no nível de consciência e de percepção das pessoas. Por isso, pessoas mais evoluídas e por isso, pessoas atrasadas espiritualmente, por outro lado. Por quê? Porque algumas pessoas aproveitaram suas reencarnações e outras não. E foram ficando para trás. E assim surgiu todo um escalonamento, assim surgiu uma escala divisória no processo de desenvolvimento espiritual da humanidade. A maior parte da humanidade está muito atrasada, algumas poucas pessoas se utilizaram corretamente das reencarnações. Então, o que são almas gêmeas nesse contexto? São espíritos que estão num nível espiritual similar. Uma pessoa que está num nível razoável precisará se unir a uma pessoa que está num nível razoável, uma pessoa que conseguiu alcançar um bom desenvolvimento espiritual ao longo de todas essas reencarnações terá que se unir a uma pessoa de um mesmo nível, porque do contrário vai ser rebaixada espiritualmente, né? Através da lei da gravidade espiritual, se a pessoa se liga a uma outra mais densa e pesada, ela vai baixar. É assim. Então, as almas gêmeas são pessoas que estão num nível espiritual parecido. E onde as uniões matrimoniais se dão entre pessoas de um nível espiritual parecido, tem tudo para dar certo. Porque daí surge uma cooperação, surge uma harmonia, surge um equilíbrio, surge uma troca de ensinamentos e de aprendizados. Né? Somente dois iguais se entendem, dois parecidos se entendem, pessoas muito desiguais não se entendem, isso é um fato. Isso não é uma visão preconceituosa, mas uma constatação, uma leitura da vida humana a partir das leis espirituais, a lei da gravidade espiritual, a lei da igual espécie, a lei da causalidade. Essas leis regulamentam a vida humana e os seres humanos precisam olhar para essas leis para que possam viver de forma correta sobre a Terra e nos planos sutis que estão acima da Terra. O problema é que a humanidade se fechou para isso. E daí questões como as almas gêmeas se tornam um enigma para a humanidade. Muitas pessoas quebram a cabeça. Mas o que são almas gêmeas? Deus fez duas almas, uma para a outra. É assim? Não. Os seres humanos se desprenderam do paraíso espiritual e seguiram caminhos diferentes, e aquelas pessoas que seguiram caminhos parecidos precisam se unir aqui no plano terreno. Isso são almas gêmeas. Pessoas que têm características parecidas, que trilharam caminhos parecidos ao longo da jornada espiritual. Mas isso não significa que as almas gêmeas devam ser totalmente iguais em tudo. Elas precisam se complementar. Uma coisa é estar no mesmo nível espiritual, num nível espiritual parecido, e outra coisa é ser igual em tudo. Mesmo aqueles que estão em níveis espirituais parecidos têm diferenças, e essas diferenças contribuem para o crescimento através de trocas de experiências, ensinamentos e aprendizados. Então isso gera complementações. Então as almas gêmeas, elas são parecidas, mas se complementam ao mesmo tempo. E nisso está a beleza. E existe apenas uma alma gêmea para uma pessoa?
Ou existem várias? Depende. Tudo depende de como se dá a encarnação de uma pessoa. Muitas vezes duas pessoas encarnam aqui no plano terreno já com o objetivo de se encontrarem. Os laços do destino são tecidos pelos seres enteais já antes dessas duas pessoas encarnarem. Então, num determinado momento da vida vão se encontrar, porque os laços do destino foram feitos dessa forma, pelo próprio livre-arbítrio, por escolha do próprio livre-arbítrio das pessoas envolvidas nesse caso. E os seres enteais apenas trabalharam na tessitura para que essas pessoas pudessem se encontrar aqui no plano terreno, ou possam se encontrar. Mas existem casos também de pessoas que nascem aqui, que encarnam aqui, e que encontram várias pessoas parecidas ao longo da vida, e que podem escolher se querem ou não ter uma relação. Então, existe uma variação nisso. Depende. Se o casal já optou por isso antes de encarnar, estas almas gêmeas ficarão juntas nessa vida, né? Mas existe também uma flexibilidade nisso, o livre-arbítrio. O ser humano pode encontrar várias almas parecidas do sexo oposto ao longo da sua vida no plano terreno, escolhendo por uma. Então, o livre-arbítrio permite tudo isso, né? Mas o que acontece? As almas gêmeas, elas são resultantes do processo evolutivo dos seres humanos, onde algumas pessoas vão promovendo escolhas parecidas no âmbito do desenvolvimento espiritual, o que as aproxima, né? Muitas pessoas são aproximadas não por essa escolha, mas por causa da promiscuidade, da decadência, da imoralidade. A lei da igual espécie, ela atua em todos os níveis de desenvolvimento espiritual. Entre os decadentes é assim, entre os medianos é assim, entre os despertos também é assim. Nós podemos observar isso nos inúmeros setores da sociedade. Os estudiosos se sentem atraídos por pessoas estudiosas, os bêbados pelos bêbados, os fumantes pelos fumantes, os viciados em sexo se sentem atraídos pelos viciados em sexo. Então, a lei da igual espécie, ela atua em todos os níveis de desenvolvimento espiritual. E as almas gêmeas, elas atuam sob a atuação da lei da igual espécie. E a lei da igual espécie precisa ser observada e atentada para que os relacionamentos possam ser duráveis e frutíferos para as pessoas. Um relacionamento entre um homem e uma mulher não pode ser regido apenas pela atração física, pela atração sexual, mas pelas qualidades interiores das pessoas envolvidas. Quando assim se dá, é possível evoluir espiritualmente, tanto para o homem como para a mulher, onde se busca qualidades interiores primeiramente, ambos ganham, tanto o homem como a mulher. Mas onde se busca apenas a atração física, os relacionamentos não duram, porque para durar um relacionamento precisa de algo mais, algo interior, algo espiritual, uma visão de mundo parecida, uma busca parecida, uma busca por algo que vá além do corpo. Onde isso existe, os relacionamentos duram, e se os relacionamentos não duram mais nos dias atuais, apenas comprova que as pessoas praticamente não têm vida interior e não usam a vida interior como fundamento para estabelecerem relações. E a coisa só tende a piorar, porque com esse adormecimento da humanidade, as coisas apenas tendem a piorar cada vez mais, se a humanidade não despertar e começar a observar a atuação das leis espirituais que precisam ser respeitadas
para que possa surgir a paz e a harmonia sobre a Terra. Certo, gente? Obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!